Olá, seguidores do Liberal. A gente está aqui com Asuero Verones, me corrija se eu estiver pronunciado errado, é o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as perspectivas para o Dia da Amazônia, que é comemorado todos os anos no dia 5 de setembro. E a gente quer saber um pouquinho como que dessa área da agricultura, da pecuária, quais são as perspectivas e quais são as principais pautas que devem ser debatidas, considerando que a gente está num momento de muita visibilidade aqui para a região, né? Em 2025, a gente espera receber aqui a COP30 no estado do Pará, em Belém, mas os movimentos já estão acontecendo já faz um bom tempo, né? E principalmente nesse ano está fervilhando de eventos, muita visibilidade internacional. Como que a gente pode aproveitar, né, esse momento de visibilidade para defender as pautas aí da agricultura? Alice, eu até agradeço a tua disposição de nos ouvir, porque se há uma coisa que nós temos que reclamar é da falta de oportunidade de discussão dos temas amazônicos que estão, como você disse, muito evidentes e que, de certa forma, a partir da cúpula da Amazônia que ocorreu recentemente, a gente sentiu um certo distanciamento dos setores produtivos, que não tiveram muita vez nem voz. E acho que os setores produtivos precisam estar inseridos nessa discussão de uma forma bastante relevante, serem considerados, e todo esse movimento que a gente tem visto, com uma movimentação muito grande de cientistas, pseudocientistas, organizações não governamentais, defensores da questão indígena, todos esses movimentos têm se aglutinado em torno dessa discussão, de uma busca de uma solução para a questão amazônica, especialmente para a preservação da floresta e diminuição dos índices ou eliminação dos índices de desmatamento, e que, na verdade, quem produz na Amazônia, no setor agropecuário, e a gente sabe que é muito relevante hoje, está se sentindo, de certa forma, alijado dessa discussão. Como, então, que a agricultura, esse setor produtivo, como você falou, né, como que ele pode ser um caminho também para esse desenvolvimento sustentável da Amazônia? Olha, é inegável a vocação amazônica para a agropecuária, para a agricultura e pecuária. É inegável, isso está mais do que comprovado. Não há nenhuma tese científica séria que refuta essa vocação da Amazônia. Nós temos solos muito apropriados para produzir, nós temos um clima fantástico, o desenvolvimento da agricultura tropical, né, das tecnologias tropicais, hoje é uma coisa consolidada, né? Então, produzir nos trópicos hoje é muito mais vantajoso do que em outras regiões temperadas do planeta, porque nós temos possibilidade de fazer 2 ou até 3 safras, enquanto os nossos concorrentes internacionais não têm isso. Então, na verdade, esse clima que traz muito calor, muito sol, né, muita luz e muita água, é fotossíntese na veia. Isso faz com que a produção biológica produza uma resposta muito positiva. Claro que nós temos inúmeras dificuldades, especialmente com infraestrutura, são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. De certa forma, os produtores da Amazônia ficaram um pouco esquecidos, né, dos programas de desenvolvimento. Hoje nós assistimos a essa discussão, quer dizer, qual que é o modelo de desenvolvimento para a Amazônia, né? É um desenvolvimento que não pode implicar em desmatamento da floresta, tá bom. E o que nós vamos trabalhar exatamente com o quê? Como nós vamos resolver a questão da pobreza, né, que assola toda a Amazônia, com os índices socioeconômicos mais baixos do país, né? E, por outro lado, a perspectiva de obtenção de renda a partir da floresta, ela é muito remota, né? A questão da bioeconomia ainda precisa ser muito discutida e muito desenvolvida, pesquisas, etc. Mas, por enquanto,
falar em bioeconomia é falar de uma quimera, não existe isso, né? É tentar defender o extrativismo tradicional, que está totalmente obsoleto. Não há nenhuma possibilidade de desenvolvimento econômico, de escala de produção com esses produtos. Para se ter uma ideia de como as coisas acontecem na Amazônia, pela falta de atenção aos setores produtivos, e aí falta questão fundiária, a questão do crédito, a questão ambiental mesmo, que limita a obtenção de crédito para o desenvolvimento da região. Na verdade, a gente assiste essa discussão toda com uma proposta de modelos que não se constroem, que não se consolidam, né? Para se ter uma ideia disso, os produtos da Amazônia, da floresta amazônica, de certa forma ganharam mercado, ganharam viabilidade, elas precisaram ser transformadas em agricultura, né? Agrofloresta, se é o caso, por exemplo, da seringueira, o caso do açaí, da pupunha, né, do guaraná, etc. A partir de um produto que ganha mercado, ele passa a ser plantado. E, lamentavelmente, ele não tem sido plantado na Amazônia. Então, os produtos da Amazônia estão migrando para outras regiões que têm mais estrutura, que têm mais possibilidade de obtenção de resultado com isso. É o caso, por exemplo, da borracha, que hoje 99,5% da borracha brasileira é produzida fora da Amazônia. O guaraná é produzido fora da Amazônia. 60% da borracha é produzida em São Paulo. O próprio cacau, né, o guaraná, e, pasmem, até o jambu, o nosso jambu da Amazônia, para fazer o nosso tacacá e o nosso pato no tucupi, é produzido hoje em São Paulo. Então, são essas coisas que, essa disputa toda que ocorre com relação à questão da Amazônia, eivada de interesses que são exógenos, são de outros países, são de outras regiões do próprio país, do meio científico, né, que, lamentavelmente, trabalha contra o interesse do desenvolvimento da Amazônia, porque vendem modelos que não são viáveis, que não são factíveis, e nós acabamos tendo esses índices todos de pobreza, de desenvolvimento, pobreza extrema até, que a gente está assistindo se agravar na Amazônia. Perfeito. E aí, considerando essa visibilidade internacional, né, o que você gostaria que fosse dada mais atenção para esse setor produtivo? É justamente essa importância que tem, por exemplo, para a segurança alimentar, ou seria um espaço, de repente, para discutir essas possibilidades de melhor aproveitamento das terras, né, tecnologias? O que você gostaria que fosse mais aproveitado esses espaços de internacional? Olha, do ponto de vista internacional, tem muita promessa e fica só na promessa, né? Desde o Acordo de Paris, a gente sabe o que seria aportado para a preservação da Amazônia, para o desenvolvimento da Amazônia, isso não acontece. Hoje nós temos uma quantidade enorme de ONGs, né, trazendo recursos exatamente para, de certa forma, lacrar, né, para, de certa forma, impedir o desenvolvimento. Esse é o cenário que a gente está assistindo, né? Uma política mais forte para desenvolvimento da economia amazônica e que implica, claro, em produção agropecuária. Nós temos aí 16%, 17% da Amazônia desmatados, que precisam ser aproveitados, porque são viáveis, né? A produção na Amazônia é muito competitiva, apesar das dificuldades todas, apesar da infraestrutura não ser ainda adequada, mas nós temos sim competitividade. E se você olhar o tamanho da Amazônia e a diversidade que existe, para você ter uma ideia, nós temos mais de 20 tipologias florestais na Amazônia. Mas, mais do que isso, nós temos, por exemplo, para citar o Acre, já que
que eu estou falando aqui em nome do Acre, da Amazônia, mas mais especificamente do Acre, o Acre não tem vocação turística, não tem vocação mineral, não existe minério aqui, nem tem pedra. A vocação do Acre é eminentemente agropecuária. Solos bons, clima excelente e propiciam a produção agropecuária muito exuberante. Agora, há dificuldades o Acre tem 15% apenas desmatados, 85% de floresta. O que nós vamos fazer com essa questão? Como nós vamos trazer desenvolvimento, e implica recursos, do ponto de vista socioeconômico, nós temos uma resposta adequada para a população da Amazônia, né, com essas circunstâncias que estão hoje impostas de restrição, de comando e controle, de falta de política adequada para o desenvolvimento da região. Então, a gente vive esse conflito, né? E isso hoje muito amparado e muito alicerçado por entidades de pesquisa do sul-sudeste brasileiro, né, que tem como objetivo principal lacrar essa região. É muito preocupante, porque hoje nós temos 600 mil estudantes, por exemplo, universitários na Amazônia. Qual o destino dessas pessoas? Aqui eu vejo diariamente os jovens nossos migrando para o sul-sudeste brasileiro atrás de emprego. É uma realidade triste, né? Se você analisar, por exemplo, a quantidade de famílias que hoje dependem de auxílio governamental, das bolsas de várias origens, é muito grande, não existe nenhum paralelo com isso, com outra região. Isso por falta exatamente de emprego. Então, se nós não temos desenvolvimento, nós não teremos estados mais fortes, municípios mais fortes, para promover, né, essa questão do desenvolvimento socioeconômico. Então, é muito preocupante. Não sei como nós vamos resolver essa equação, né, porque eu vejo cada vez menos disposição para aportar recursos suficientes para o desenvolvimento da Amazônia. E o que a gente assiste cada vez mais é uma chamada governança global, né? Hoje até decantada pelo próprio presidente da República, né? E a gente vê aí a IPCC, Fórum Mundial, a ONU, todos de alguma forma dando opinião sobre a Amazônia, tentando estabelecer modelos que na prática, para quem mora aqui, sabe que não são viáveis. Perfeito. Muito obrigada, presidente, pela entrevista. E você, leitor, continue conosco e você pode ler a reportagem completa em liberalamazon.com.